E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, tudo bem com você? Bom, seja muito bem-vindo ao meu curso, seja muito bem-vinda ao meu curso. Caso você ainda não seja nosso aluno, eu sei que tem muita gente que já é nosso aluno, mas se você ainda não é nosso aluno, seja bem-vindo, bem-vinda, muito prazer. Eu sou a professora Renata Orsi, sou professora aqui do meu curso, coordenadora da área trabalhista junto com meu querido professor Renato Sabino, e sou juíza do trabalho aqui em São Paulo, então sei o que pelo que você está passando. Na verdade, eu não fiz ENAM, porque na minha época não tinha ENAM, mas a gente já está se acostumando, né, com o estilo de prova do ENAM, a gente já está compreendendo o que é essa prova, o que eles pedem, o que não pedem, enfim. Bom, hoje a gente vai conversar, né, nesses 2 bloquinhos de aula sobre jurisprudência, né? Especificamente assim, temas de jurisprudência que podem ser pedidos na matéria de direito constitucional do trabalho. O pessoal aqui do pedagógico me pediu, passa um tema, professora. Eu falei, não, eu quero falar de vários, dá licença. Então, acho que eu vou falar de uns 3 ou 4 temas de jurisprudência que são importantes. A gente vai ver a teoria também, mas a gente vai ver questões jurisprudenciais que envolvem essa disciplina de direito constitucional do trabalho. Então, só para você entender, no ENAM, a gente não tem a disciplina de direito do trabalho, né? A gente só tem o direito constitucional do trabalho, mas, de qualquer forma, por exemplo, na prova passada, quer dizer, no momento que eu estou gravando essa prova, né, essa aula, o último ENAM que a gente teve, a primeira questão foi de direito do trabalho, a segunda questão também. Então, é um direito do trabalho misturado com um direito constitucional, porque, afinal, o direito do trabalho é constitucional, né? Não tem para onde a gente correr. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui no material que eu preparei para a nossa aula de hoje, e eu vou para o primeiro tema que a gente vai discutir. O primeiro tema que a gente vai ver hoje é o tema da estabilidade gestacional, tá? Então, o primeiro tema, a gente vai conversar sobre a estabilidade da gestante. Eu sei que você sabe, eu sei que você se lembra, deixa eu só arrumar essa lousa, colocar a lousa para lá, para a gente ter um espacinho, né? Na verdade, colocar isso aqui, como é que faz? Aqui, lembrei, pronto. Para a gente ter um espacinho para a gente poder conversar aqui. Eu sei que você sabe, conhece a figura da estabilidade da gestante, né? Você sabe que a estabilidade gestacional está lá no artigo 10, 2b do ADCT. Portanto, é totalmente constitucional, né? Não tem nem para onde correr, é uma estabilidade que tem previsão constitucional, e é aquela estabilidade que vai desde, segundo esse artigo, né, a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, eu tenho a estabilidade gestacional. Confirmou a gravidez, está estável, e essa estabilidade vai até 5 meses após o parto. Daí surgiu a seguinte discussão, em doutrina, em jurisprudência. Qual a discussão? Essa confirmação da gravidez aqui, ela é pelo empregador, ou basta que a gestante, que a mulher saiba que ela está grávida? Como assim? Se eu sei que eu estou grávida, né, confirmei a minha gravidez, eu preciso comunicar para o meu empregador que eu estou grávida para eu ser estável, para eu ter estabilidade, ou não? Basta que eu saiba que eu estou grávida e eu já sou estável. Essa é a grande discussão, sempre foi a grande discussão. Até que o TST editou uma súmula, cadê? Aqui, ó. O TST editou essa súmula aqui, a 244, estabelecendo o seguinte: não, basta que a mulher saiba que ela está grávida. Se a gestante já tiver conhecimento do seu estado gravídico, ainda que ela não avise o empregador, ela é estável. Em outras palavras, o empregador não precisa saber que eu estou grávida para eu ser estável. Por quê? Porque a proteção é ao nascituro. A proteção não é a mulher, não é, enfim, ao empregador, muito menos, a proteção é ao nascituro. Então, se por acaso eu confirmei minha gravidez, eu sei que eu estou grávida, eu estou estável, eu não preciso comunicar ao meu empregador. Só que as empresas nunca gostaram muito dessa previsão, né, desse entendimento.
E aí a questão foi levada ao STF. E a questão foi decidida por meio do tema de repercussão geral, número 497 do STF. Eu bobiei, eu deveria ter colocado aqui no material o tema de repercussão geral, mas eu vou ser bem sincera, eu não gosto muito de dar as coisas mastigadinhas, sabe, para o meu aluno, porque eu sei, sobretudo você que quer ser juiz, não vai dar para você ficar querendo que o professor diga tudo, né? Que a vida vai te ensinar a procurar as coisas. E aí, então, no primeiro momento, eu me arrependi de não ter colocado o tema, a tese de repercussão geral. Mas eu não me arrependo mais, porque aí agora eu vou pegar aqui, eu trouxe meu computador para isso. Então, a tese de repercussão geral, e você tem que fazer isso também, tá? Quando você já está com o negócio pronto, você não vai procurar, a gente sabe disso. Opa! Então, eu vou pegar aqui, acabei de pegar a tese de repercussão geral, 497 do STF, ou não, porque não está entrando na página do STF, isso acontece, agora entrou. Olha só como é que ficou essa... Oh, meu Deus, está difícil. Agora foi besteira minha, tá? Como que ficou essa tese? Está difícil. É que realmente o site do STF está meio instável. Mas vamos lá, eu vou conseguir. Aqui. Ó. Ficou assim. Tá difícil? Vou colocar aqui. Tese. Vou colocar tese de repercussão geral, que aí eu vou conseguir finalmente abrir. Olha, tá difícil. A tese... o site do STF, gente, está caindo. Então, assim, isso acontece. Eu vou ter que entrar no site do Conjur. E aí eu já vou falar um negócio. Eu estou relutando, esse site do Conjur já apareceu um tempo para mim. Eu estou relutando para entrar no site do Conjur, porque não é bom, tá? Já vou te falar. Esse negócio assim, ai, não, nossa, eu estudo pelo site do Conjur. É um erro, tem muito erro, inclusive doutrinário, no site do Conjur. Mas a tese eu posso pegar. Então, aqui, site do Conjur, bate com a tese do STF. O que está escrito? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10.2b do ADCT, mesmo... Epa, peguei a tese errada. Desculpa, gente, peguei a tese errada. Desculpa. Peguei a tese errada. De novo, ó. De novo. Depois eu volto, depois eu vou falar dessa outra tese. Essa sim, ó, agora sim. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10.2b do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Essa é a tese. Vou ler de novo. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10.2b do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Essa é a tese. Aí você lê essa tese e você fala, tá, mas não é isso que a Renata falou. No fundo, sempre que você for estudar, e sobretudo quando você vai estudar para um ENAM, você for estudar os entendimentos do STF, os temas de repercussão geral do STF, você não pode simplesmente ler a tese. Você tem que entender o leading case. Você tem que entender o que levou àquela tese. E aí eu estou te dizendo. Então, no julgamento do STF, o que foi analisado era: existe a necessidade de comunicação do empregador quanto à minha gravidez para que eu tenha garantia de emprego? E a resposta do STF foi não. O empregador não precisa saber que você está grávida, só que ele não colocou isso na tese. Ele simplesmente fala que a estabilidade apenas exige a anterioridade da gravidez à dispensa. Então, apenas o que é exigido? Que você esteja grávida antes de ser dispensada. Você não precisa ter comunicado o seu empregador. Tá? Então, quando você vai ler uma tese, é sempre bom. Às vezes eu pego para ler tese de outras áreas, né? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, você vai ser juiz, por exemplo, eu sou juíza do trabalho. Eu só estudo direito do trabalho, muito pelo contrário. Direito do trabalho é o que eu não estudo porque eu tenho o dever de saber tudo. Essa é a verdade. Eu estudo as outras matérias. Então, às vezes, saiu uma tese tributária interessante. Eu vou ler a tese. Às vezes eu não entendo nada só disso aqui, então eu vou buscar o leading case e eu sempre vou ler o acórdão por trás para descobrir exatamente sobre o que é aquela tese, tá? E é assim que eu recomendo que você estude. Não basta você simplesmente ler o que está aqui. Você viu? São duas frasezinhas aqui que não me ajudaram em nada. Mas eu tenho que conhecer todo o leading case, porque na sua prova vai cair um caso prático. Ninguém vai te fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa tese e perguntar se é assim. Eles vão te fazer uma pergunta prática. Tá bom?
Beleza. Agora, você percebeu que eu me confundi toda e quase li uma outra coisa, quase li uma outra tese. Por quê? Eu preciso conversar com você, continuando aqui, sobre a segunda questão. Então, essa aqui ó, já está superada, já resolvemos. O segundo questionamento que surgiu com relação à estabilidade gestacional envolve justamente os contratos a prazo, que por acaso eu li naquela outra tese. Chegaremos lá. Contratos a prazo. A pergunta é a seguinte: você engravidou no curso de um contrato a prazo? Contrato de experiência, um contrato de aprendizagem, um contrato temporário. Você tem direito à garantia de emprego? Você é estável? A resposta é depende. Depende do contrato. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque isso aqui está dando muito problema prático. Para começar, eu vou colocar uma lousa aqui, tá? Vai ficar meio esquisito, mas eu preciso da lousa para explicar. Para começar, eu preciso que você entenda que o gênero dos contratos de trabalho a prazo, eu vou ser bem folgada e colocar desse lado da lousa para não ter que levantar, tá? O gênero dos contratos de trabalho a prazo é um gênero, né? Já falei que é um gênero, que envolve quaisquer contratos que tenham um prazo pré-assinalado, contratos de trabalho. Sempre que eu tenho um contrato de trabalho que tem um prazo pré-fixado, eu tenho um contrato de trabalho a prazo. Você concorda comigo? Só que dentro desse gênero, a gente tem inúmeras espécies. Por exemplo, aqui dentro a gente tem os contratos de experiência. Sabe, aqueles contratos que podem durar no máximo 90 dias. E, ó, cuidado, não é 45 mais 45 não, tá? 90 dias, você vai decorar dessa forma. No máximo 90 dias, porque pode ser 30, 60, 10, 80, sabe? O máximo é de 90, mas não está na lei que é 45 mais 45. Então, contratos de experiência são um contrato a prazo. Por quê? Depois de 90 dias, em tese, acabou, não é? Tem também o contrato do aprendiz. Lembra que eu tinha mencionado? O contrato do aprendiz pode durar no máximo 2 anos. É um contrato a prazo também. Eu posso pensar também no contrato de um atleta profissional, que pode durar de 3 meses a 5 anos. É um contrato a prazo. Eu posso pensar num contrato a prazo rural, que é o contrato de safra, que vai durar durante a safra, né? Vai durar durante a safra, é estranho, mas enfim, ele vai perdurar enquanto eu tiver uma safra. E eu tenho também o contrato temporário. Você nunca mais na sua vida pode falar que o contrato a prazo e o temporário são sinônimos. Não. Contrato a prazo é o gênero do qual o temporário é uma espécie. O contrato temporário é, na verdade, uma espécie de terceirização. Talvez você se lembre disso. Agora eu vou ter que levantar a folga. Me impediu de levantar até agora, mas agora eu vou levantar para continuar falando disso. Olha só. Contrato de trabalho temporário é um contrato de terceirização, em que eu tenho uma empresa de trabalho temporário, um empregado, eu vou colocar uma empregada aqui, tá bom? Desculpem o sexismo, mas é assim que eu sei desenhar a menininha. Vou colocar um chapeuzinho nela, pronto. Aí. Então, é uma menininha, uma empregada temporária, uma trabalhadora temporária, e aqui eu tenho a tomadora dos serviços, certo? Daí, como é que funciona? Essa tomadora de serviços, por exemplo, é a Cacau Show, na época da Páscoa. Isso é real, tá? Topcal, Brasil Cacau, essas coisas. Essas empresas, essas fábricas de chocolate, elas costumam contratar temporários na época de Páscoa. Por quê? Porque tem uma demanda complementar de serviços. É o que está na Lei 6.019. Se você tem uma demanda complementar de serviços, você pode contratar temporário. Tá bom. Aí, a Brasil Cacau, por exemplo, quer contratar temporários. O que ela faz? Ela se dirige a uma ETT, ela celebra um contrato civil mesmo, tá? Não é contrato de trabalho com essa ETT. A ETT, ela tem empregados, ela tem contratos de trabalho e ela pega essas pessoas para prestarem serviços, coloca, né, para prestarem serviços na tomadora. E aí, acho que vocês se lembram, que é um contrato que tem duração, ele pode durar no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, veja, o contrato de trabalho temporário, ele não é sinônimo de contrato de experiência, ele não é sinônimo de contrato a prazo, ele é uma espécie. Renata, por que você está falando tudo isso, então? Agora eu vou voltar. O duro é achar a minha lousa, depois que eu fiz a besteira aqui de criar uma folha nova. Aqui, achei. Olha só o que a gente tem. Eu vou até colocar uma coisa a mais que eu não pus. A gente tem uma súmula, súmula 244, item 3 do TST,
que é curta e grossa, depois você vai ler. Ela estabelece que nos contratos a prazo também existe garantia de emprego. Então, ela é curta e grossa. Nos contratos a prazo também existe garantia de emprego e ponto final. Aceite. Beleza? Só que, o que aconteceu? A gente começou a ter problema. Ó, o contrato de experiência não tem problema. Mulher engravidou, ela é estável. Aprendiz, não tem problema. Engravidou, vai ser estável. O que eu quero dizer com isso? Que o contrato não vai acabar. Você percebe? O contrato não vai acabar depois de 2 anos, no caso da aprendiz, por exemplo. Ou depois de 90 dias, no caso da experiência. Ela é estável. Mesma coisa, atleta, problema nenhum, vai ser estável. Safrista, problema nenhum, vai ser estável. Qual é o meu problema? O meu problema, justamente, é com essa pessoa aqui, com a temporária. Porque imagina no meu caso ali que a Maria, vamos botar o nome dela de Maria, a Maria, ela engravidou e ela não é empregada da Cacau Show. Ela é estável, tá? Ela é estável em relação a quem? A ETT, não é? Só que você concorda que quando ela está lá na ETT, não necessariamente ela está trabalhando em alguém. Ela, por ser temporária, ela depende, vamos dizer assim, da boa vontade da ETT de colocá-la à disposição de alguém. E aí se criou um problema, porque eu tenho que reconhecer a estabilidade entre essas duas, a Maria e a ETT. Só que eu reconhecia essa estabilidade e não dava em nada, porque eu simplesmente falava, olha, ela vai ser estável, e só que estabilidade é o direito ao emprego, né? Ela não vai trabalhar, porque ela não está necessariamente alocada numa outra empresa, numa tomadora. Daí alguns juízes começaram a reconhecer com a tomadora. Alguns juízes começaram a falar, não, a gente tem que reconhecer com a tomadora. E aí virou uma lambança. E cada um começou a fazer de um jeito. Daí porque veio o TST, cadê? E falou, nesse incidente de assunção de competência, o número 2, ele disse o seguinte, a temporária, então vou colocar aqui, ó, salvo temporária. A temporária não tem estabilidade gestacional. Por quê? Porque o contrato dela é diferenciado. Entendeu a lógica? Então, assim, hoje, existe estabilidade nos contratos a prazo? Existe. Exceto no caso da temporária. Porque o contrato dela é diferenciado e aí o TST optou por afastar a estabilidade da temporária. Tá acompanhando até aqui? Uhum. Aí olha o que me acontece nessa vida. O STF decide julgar esse tema. Tema de repercussão, que eu vou pegar de novo aqui. Olha se eu consigo entrar, só vou ter que ir no Conjur de novo. Tema de repercussão geral 542 do STF. Posso entrar? Não, o STF não está me deixando entrar, então nós vamos no Conjur de novo. Ó, o STF, eu vou fazer o seguinte, vou fazer questão de ler para você esse tema antes de explicar qualquer outra coisa. Cadê o tema? Tá ruim o site do STF. Ô, desgrama. E agora no Conjur não tem o raio do tema. Cadê? Vamos lá. O que diz o tema? Vou ter que colocar, né? Ah, tá aqui, achei. Agora vai dar certo. O legal é que eu achei no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Fala assim, ó. Vou voltar aqui e vou falar. Olha só, qual que é a tese? Tese de repercussão geral. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade, não é isso que a gente está falando, mas... e a estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Você entendeu? Quando a gente lê esse tema, vou ler de novo. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Esse finalzinho me interessa, por tempo determinado. O que aconteceu? Quando saiu esse tema, as pessoas mais desavisadas, que simplesmente leem o tema e não vão no leading case, passaram a dizer o seguinte:
Com esse tema, o STF derrubou o incidente de assunção de competência do TST. É isso? Não. E se você é um pouquinho mais ligada no rolê, você percebeu aqui que essa tese não é uma tese da iniciativa privada. Essa tese do 542 é uma tese da administração pública, gente. É uma tese da administração pública, não é uma tese da iniciativa privada. Como assim? Fala aqui expressamente, ó, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo. O que tem a ver comigo esse regime administrativo? A gente está falando de servidora pública. E aí, continua, ainda que ocupe cargo em comissão. Não existe cargo em comissão no direito do trabalho. Existe sim, existe cargo de confiança, que é outra coisa. São conceitos completamente distintos. Ainda que seja contratada por tempo determinado. O STF, na construção da tese, ele menciona várias vezes a temporária. Mas não é essa temporária da Lei 6.019, é aquela temporária do artigo, eu não vou saber o número direito, acho que é 37, inciso 9º? Ou é o 11? Eu nunca sei. Mas lá na Constituição, no artigo 37, não tem aquelas hipóteses de contratação de temporário para fazer frente à necessidade excepcional da administração? É essa temporária que está aqui no tema 542, não tem nada a ver com a minha. Então, você tem que diferenciar as coisas. Já estou aproveitando para dar aula de direito administrativo também. No direito administrativo, eu vou lembrar que, independentemente do regime da contratação da mulher, é CLT, não é estatutário, é temporário, é carga em comissão, é sei lá o quê, enfim, ela tem direito à garantia de emprego estabilitária. Garantia de emprego gestacional estabilitária. Gestacional. Na iniciativa privada, se mantém a regra anterior, qual seja, se você é temporária, você não tem direito. Agora, todas as outras, aprendiz, contrato a prazo, aprendiz, experiência, contrato de atleta profissional, safrista, todos os outros contratos a prazo, você tem garantia de emprego. Tá bom? Não sei se você escutou, mas deu o sinal da escola. Aqui do lado tem uma escola. Para a gente fechar, deixa eu colocar aqui. Na verdade, não é meu tema. O meu tema é de estabilidade. Eu só queria lembrar com você que você não pode confundir estabilidade com licença maternidade. Lembra disso? Depois eu volto lá. Mas, ó, estabilidade é o período em que a mulher não pode ser dispensada. Certo? Salvo por justa causa, obviamente. Licença maternidade é o período em que eu me afasto do meu trabalho para ficar com meu filho, com a minha filha, que nasceu ou que eu adotei. Então, aquele período em que eu me afasto, eu, particularmente, Renata, servidora pública, me afastaria por 180 dias. Você, que é da iniciativa privada, você se afasta por 120 dias para ficar com seu filho, para cuidar do seu filho, né? Já que eu estava no tema de nascimentos e afins, né, o milagre da vida, eu resolvi comentar com você. Na verdade, vou pedir para você dar uma olhada depois nessa ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo STF em 2023, eu acho. Eu não vou conseguir ver agora porque o site do STF está fora, então eu não vou conseguir ver quando foi. Mas essa ação, vou tentar até colocar aqui para te falar que ano que foi, tá? Essa ADI sobre licença maternidade, ela ficou muito famosa porque, nossa senhora, a notícia é de 2024, mas não foi 2024, não. O que acontece? Ela ficou muito famosa pelo seguinte, ela trata de uma situação que não tinha muita solução, que é o caso em que a mulher ou o filho permanecem internados. Eu errei o português. A mulher ou o filho permanece internado. Errei o português, desculpa. A licença maternidade, ela é contada, em tese, a partir do parto, né? Então, assim, na verdade, a gente considera assim, são 120 dias, sendo até 28 dias antes do parto. Se você não se afastou da empresa antes do parto, você teve o nenê, você tem os 120 dias ali, é o normal. Só que, às vezes, acontece de a mulher ficar internada ou de o filho ficar internado. E aí, nessa situação, o STF pacificou uma coisa linda, maravilhosa, que é a seguinte, a licença maternidade não vai correr. A licença maternidade vai começar a contar apenas quando o último deles estiver alta. Vamos imaginar que só a mulher ficou internada. Quando ela estiver alta, tem licença. Só o filho ficou internado. Quando ele estiver alta, tem licença. Os dois ficaram internados. O último que sair, começa a correr o prazo da licença. Faz sentido, porque a licença, ela tem a finalidade de propiciar a maternagem, que a gente chama, que é o convívio da mãe com o bebê. Então,
é justo que só comece a contar o prazo quando eles realmente estejam juntos, quando os dois estejam em casa. Tá bom? Não era meu tema, mas eu queria falar alguma coisinha. E aí, eu tenho 5 minutinhos nesse bloco, dá para pelo menos eu enunciar. Eu sabia que eu ia levar mais tempo nesse tema, tá? Eu já sabia, já estava ciente disso. Não é nada excepcional. Agora vem um que está super na moda, está todo mundo conversando. A gente vai falar sobre contribuições assistenciais. Por que aqui entra no direito constitucional do trabalho? Porque nós temos, lá no artigo 8º, inciso 4 da Constituição, inciso 4º da Constituição, a gente tem as receitas sindicais, as famosas contribuições sindicais. E aí, eu quero só lembrar com você aqui, muito rapidamente, nesses 4 minutinhos que me restam, que a gente tem 4 tipos de contribuições sindicais. A gente tem a primeira, que é a contribuição sindical stricto sensu. Eu errei na stricto, eu sempre erro, stricto sensu, ou em sentido estrito. Essa é aquela contribuição sindical que eu sei que você conhece, a que todos éramos obrigados a pagar. Antes da reforma trabalhista, se você pertencia a uma categoria, se você quisesse ou não, você tinha que pagar uma contribuição para o sindicato. Era aquela contribuição de 1 dia de salário por ano. Lembra? Descontada do salário de março, paga em abril. Então, essa contribuição, a contribuição stricto sensu, por que eu estou falando era? Ela continua existindo, mas hoje ela já não é mais obrigatória. Então, hoje, a contribuição sindical stricto sensu, que era a principal fonte de receita do sindicato, ela é facultativa. O empregado decide se quer pagar e o empregador também decide se quer pagar. Tanto o empregado quanto o empregador pagam, mas hoje eles têm que optar pelo pagamento. Antes era obrigatório a todos os integrantes da categoria. Hoje, não mais, desde 2017. Guarde essa informação. Aí, a gente tem também a mensalidade sindical. Mensalidade sindical, quem paga são os filiados ao sindicato. Não é toda a categoria. É aquela história, se você quer entrar num sindicato e você quer, por exemplo, se candidatar a dirigente sindical, ou você quer usar os serviços do sindicato, serviço de orientação jurídica, assistência médica, convênio médico, essas coisas, você tem que pagar uma mensalidade. Qual o valor? Não sei, o sindicato que vai dizer, né? E quem paga? Só, vou até colocar aqui, os filiados. A gente tem uma terceira contribuição sindical, que é a chamada contribuição... Não, antes da assistencial. A contribuição confederativa. Vamos falar primeiro dela. A confederativa, na prática, praticamente não existe. Na prática, praticamente, eu tô boa de cacofonia hoje, mas essa contribuição normalmente não existe. De qualquer forma, se perguntarem na sua prova, também só filiado paga, porque tem inclusive uma súmula vinculante do STF, súmula vinculante número 40 do STF, estabelece que só os filiados pagam essa contribuição. É uma contribuição que se destina a custear o sistema confederativo. O que é o sistema confederativo? Acho que você sabe que não existe só sindicato hoje. A gente tem sindicatos, federações e confederações, né? Essa contribuição, ela se destina a custear essa pirâmide, sabe? Essa coisa do federação, confederação e tal. Hoje em dia, quase nenhum sindicato prevê isso, mas se houver previsão, se o sindicato trouxer uma previsão na norma coletiva, apenas os filiados pagam. A que mais me interessa, entretanto, é a última, que é a contribuição assistencial. Eu já vou te explicar o que é e vou fechar a aula com a pergunta. Contribuição assistencial é uma contribuição cobrada pelo sindicato por meio de norma coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho, quando ele consegue alguma coisa para a categoria. Então, ele conseguiu, por exemplo, uma PLR, ele conseguiu um aumento, um reajuste salarial para a categoria, ele vai lá e coloca na convenção coletiva, no acordo coletivo, olha, todo mundo vai ter que pagar aqui, sei lá, 6% do salário, é um valor relativamente alto, a título de contribuição assistencial, porque eu consegui alguma coisa para todos vocês. Aí eu vou te perguntar, quem é obrigado a pagar essa contribuição? Apenas os filiados ou todos os integrantes da categoria? E aí, todo mundo paga
ou apenas os filiados ao sindicato? O que você acha? Depois de muita discussão, muita divergência, muito choro, o STF, decidiu que todos pagam. Como assim? Todos pagam. Todos da categoria. Eu vou de novo aqui pegar esse... Vamos ver, não vai abrir, né? Tema... Mas esse qualquer coisa eu tenho nas minhas sentenças. Esse tema 935 do STF. Não vai abrir. O STF... Deixa eu até dar um passo atrás. O STF, ele estava um pouco com remorso, porque ele tinha autorizado, deixa eu ver aqui, na verdade, ele tinha declarado constitucional, há coisa de uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, o STF tinha declarado constitucional a regra da CLT, que dizia que a contribuição stricto sensu, a primeira que a gente viu, não era mais obrigatória, e dependia de autorização por parte do empregado ou por parte da empresa. O STF ficou com um pouco de remorso porque ele percebeu que, assim fazendo, ele acabou prejudicando os sindicatos, porque os sindicatos ficaram sem dinheiro. E, se você vier com esse papinho de que sindicato não presta para nada, você não está pronto para ser juiz, tá? E o ENAM, ele está pegando isso. Ele está pegando essa gente com pensamento retrógrado. Por exemplo, prova do ENAM. Perguntou um negócio que não está em legislação nenhuma, mas se você não é retrógrado, você sabe responder. Perguntou assim, Joana, sei lá é uma mulher trans. Qual o banheiro da empresa que ela pode utilizar? A resposta, que é lógica, não é, ai, nossa, Deus. A resposta que é lógica é o banheiro do gênero com o qual ela se identifica, e acabou. Se você pensa diferente, sinto muito, você não está pronta para ser juiz. Então, começa a repensar. Esses pensamentos retrógrados, eles não são aceitos na magistratura, e eu falo como integrante da magistratura. A gente não aceita esse tipo de coisa, tá? Eu não gosto de gay. Você gosta do fato de o céu ser azul? Porque é a mesma coisa, é a mesma correlação, tá bom? Então, assim, dando a bronca já, porque precisa, porque aquilo, né, não dá. A magistratura não aceita esse tipo de coisa, tá? E aí, por que eu tô falando isso? A magistratura não aceita um pensamento retrógrado de que sindicato é de vagabundo, é de bandido, de que greve é coisa de vagabundo. Se você tem esse pensamento, você não vai passar. Pode ficar tranquila que você não vai passar, tá? Bronca dada. E por que eu tô falando isso? Porque o STF, ele se arrependeu. Ele percebeu que ele acabou falindo os sindicatos quando ele autorizou que, para cobrança de contribuição sindical, a stricto sensu, necessitasse da autorização do empregado. Ele acabou falindo os sindicatos. E aí, ele foi chamado, então, a analisar a contribuição assistencial. E aí ele pensou o seguinte, eu já vou pegar o tema aqui, tá? Ele pensou o seguinte, olha só, gente... Cadê a desgrama do tema aqui? Hoje está difícil. Aqui, já está aqui. O sindicato está falido. Só que ele foi lá e ele conseguiu uma conquista para toda a categoria. Todo mundo se beneficiou lá da contribuição, da PLR que ele conseguiu. Todo mundo se beneficiou do aumento salarial que ele conseguiu. Então, é justo que todos paguem, porque a categoria se beneficiou. Então, é justo que todos paguem, e não apenas os filiados. Mesmo porque o sindicato trabalhou, ele precisa ser remunerado por isso, percebe? E ele está falido, porque lá atrás eu já tinha dado uma decisão dizendo que você pode recusar a contribuição sindical, entendeu? Daí, ele editou o tema 935, que eu vou ler para você. Olha só. É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, ainda que não filiados. Aí vem um detalhe, muito importante. Desde que assegurado o direito de oposição. O que acontece? Eu li o 935, tá? O tema 935 para você. O direito de oposição é um direito que tem que estar previsto na norma coletiva. E ele sempre está. O sindicato, quando ele cobra
essa contribuição no acordo ou na convenção coletiva, ele já prevê lá que os empregados que não quiserem pagar essa contribuição, eles vão se opor. E aí, o sindicato normalmente prevê um prazo para essa oposição, 10 dias após a assinatura dessa norma, 15 dias, enfim. Ele prevê um prazo para essa oposição e uma forma de oposição. Pode ser pela internet, pode vir aqui no sindicato, tem que vir aqui presencialmente no sindicato, pode mandar carta. Eu sou da época que a gente mandava carta para se opor. Eu não, porque eu nunca me opus, mas assim, que o pessoal mandava carta, sabe? Enfim, então, desde que haja uma previsão de oposição na norma coletiva, você pode cobrar, você, sindicato, você pode cobrar de todo mundo a contribuição assistencial. Certo? A gente está recebendo muitas ações trabalhistas agora dos sindicatos cobrando as contribuições assistenciais de todos da categoria. Porque antes, só para você entender, aí dá um passo atrás, antes o TST entendia que você podia cobrar apenas dos filiados. Tinha um precedente normativo do TST, precedente normativo 119, que a gente não usa mais, mas o precedente normativo 119 do TST, ele dizia, só pode cobrar dos filiados, dos associados. Vem o STF e derruba. Ele fala, pode cobrar de todo mundo, desde que tenha o direito de oposição, tá bom? Só que aí o que aconteceu? O TST hoje está analisando esse direito de oposição. Deixa eu colocar de outra cor. Ó. IRDR número 2 do TST, IRDR recentíssimo, ele está analisando a forma desse direito de oposição. Por quê? Muita gente reclama que o prazo é exíguo, muitas vezes é um prazo ali de 2, 3 dias. Muita gente reclama que tem que ser presencial, daí chega lá é uma fila gigantesca que você perde o dia de trabalho. Então, hoje, o TST está analisando o que seria razoável no que tange ao direito de oposição. Eu acho, conhecendo o TST, que ele vai decidir que online pode ser feita a oposição, né? Mas o fato é que isso está em julgamento. Então, no momento que eu te falo, que eu estou gravando essa aula, eu já peço para você, dê uma olhada depois no IRDR 2 do TST, para você verificar se o direito de oposição, ou melhor, se o TST decidiu alguma coisa sobre esse direito de oposição. Tem, inclusive, gente falando besteira por aí, dizendo que, não, hoje você tem que suspender, quando você for julgar um processo de contribuições assistenciais, você não pode julgar, você tem que suspender, porque tem o IRDR. Eu só tenho que suspender, como está em IRDR, eu só tenho que suspender os processos que versam sobre a forma do direito de oposição, do exercício de direito de oposição. Mas se não tem discussão sobre esse direito de oposição, se o sindicato está lá cobrando a contribuição e tem direito de oposição na norma coletiva e ninguém está discutindo esse direito de oposição, eu não suspendo, eu cobro a contribuição, mando a empresa pagar. Por que a empresa pagar, né? Porque é a empresa que tinha o dever legal de descontar do empregado e repassar. Se ela não fez isso, ela é responsável por pagar essa contribuição. Tá bom, gente? Tem toda uma discussão de modulação de efeitos, mas por hora não vem ao caso, porque ainda tem embargos para serem decididos pelo STF. Certo? Vamos continuar? Então vamos lá. Esse foi meu tema 2. E agora nós vamos então ao tema de número 3. Ai, nossa, esse aqui é tão importante. Vamos dar um passo atrás. Em todos eu tenho que dar um passo atrás, não tem jeito. Vejam só. A gente vai discutir um artigo que, assim, né, em provas mais tranquilas, OAB, por exemplo, ninguém fala, na faculdade normalmente não se fala. Agora, quando a gente está tratando com futuros juízes, a gente tem que conversar sobre o artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Ainda mais porque na sua prova cai o direito constitucional do trabalho. O artigo 7º, ele traz direitos ao trabalhador. E entre esses direitos, o inciso 1º estabelece o seguinte, que o trabalhador tem direito à proteção contra, eu vou usar o termo da Constituição, tá? Despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá a indenização e não sei mais o quê. Então, assim, o trabalhador terá direito à proteção contra ou em face da despedida arbitrária e da despedida da dispensa sem justa causa,
nos termos de lei complementar que preverá a indenização compensatória e tal. Ok, deixa eu só fazer bonitinho aqui, ficou feio. O que acontece? Aqui eu preciso te explicar que essa opção do Constituinte, lá em 88, ela vinha em consonância com uma tendência mundial que existe até hoje. Qual era a tendência da época e como que funciona em outros países hoje? Em outros países, o empregado não pode ser dispensado sem justa causa. É simples assim. Nossa, mas que coisa maluca. Não é maluco, é que você vive no sistema brasileiro. Você está acostumado com outra coisa. Mas o normal é você não poder perder seu emprego assim, ó. Ai, cansei da sua cara, tchau. É que no Brasil isso não pegou. E aí eu já vou explicar por quê. Quando veio a Constituinte, a Assembleia, ela pensou, poxa, vamos copiar isso, né? Todos os países aí, os países que a gente ama, idolatra, Europa, não sei o que lá, estão fazendo isso. Vamos copiar? Vamos colocar uma proteção na Constituição contra a dispensa arbitrária sem justa causa? Vamos. Eu já vou falar da diferença entre elas, tá? Tem uma diferença. Vamos lá. Só que aí sempre vem um chato que põe água no chope e fala assim, então, mas eu não sei se isso vai pegar bem com os empresários, né? Que empresário é que manda aqui. Então, eu não sei se vai pegar bem com os empresários. Vamos fazer o seguinte, bora botar nos termos de lei complementar? Bora transformar esse dispositivo em um dispositivo de eficácia limitada? Né? Citar a classificação do canotilho lá, se está vinculado a uma lei complementar, é um dispositivo de eficácia vinculada. Concorda? Tá bom. É vinculado, né? Eu sempre confundo com contido. É vinculado. Beleza. Deixa eu pegar aqui o precedente. Só um segundinho, tá? Aí, o que aconteceu? Bom, deixa eu só te mostrar o que eu estou fazendo. Estou pegando o precedente, a ADI. O que aconteceu? Antes de eu falar da ADI, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma diferença que é importante para a sua prova entre a dispensa arbitrária e a dispensa sem justa causa. Tá? Existe uma diferença. Qual? Deixa eu colocar aqui na lousa. A dispensa arbitrária é aquela que é fundada em motivo nenhum. Estou te mandando embora por quê? Porque sim, porque eu não quero mais te ver. Isso é uma dispensa arbitrária. Ela é fundada em motivo nenhum. Não tem motivo nenhum para te mandar embora, mas eu estou te mandando embora porque eu quero. Essa é a dispensa arbitrária. Mas existe também a dispensa sem justa causa. Saiba que a dispensa sem justa causa, ela é fundada em um motivo, que pode ser um motivo técnico, econômico ou financeiro. O motivo técnico, por exemplo, vou mudar aqui, vou colocar uma máquina no lugar do trabalhador, infelizmente é um motivo técnico. E o motivo econômico ou financeiro, estou em crise financeira, tal, vou te mandar embora. Então, dispensa arbitrária não tem motivo nenhum, cansei da sua cara, saia da minha frente, certo? A dispensa sem justa causa, ela tem um motivo. Ela tem um motivo técnico, econômico ou financeiro. Tudo bem? Beleza. O que aconteceu? Não vou dizer que não, nunca veio esse raio dessa lei complementar regulamentando a dispensa arbitrária e a dispensa sem justa causa. A gente estava lá em 88, certo? Constituinte e tal, não veio a lei complementar. A única lei que a gente tem, até hoje, é a lei que prevê o pagamento de indenização de 40% do fundo de garantia, se por acaso você for dispensado sem justa causa de forma arbitrária. Mas não é uma lei complementar, né? Nunca veio essa lei complementar regulando. Aí, governo Fernando Henrique Cardoso. Olha só. Em abril de 1998, o Congresso brasileiro resolveu ratificar uma convenção da OIT, a Convenção número 158. Essa convenção é maravilhosa. Por quê? Ela proíbe a dispensa arbitrária. Então, vamos colocar em vermelhinho é o que diz a convenção, tá? Ela proíbe a dispensa arbitrária e ela diz que a dispensa sem justa causa tem que ter a chancela do sindicato. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Tanto é que todos os países adotam essa convenção, menos a gente, eu vou chegar lá. Aí o Congresso falou, nossa, gente, a gente precisa regulamentar esse artigo, o artigo 7º, inciso 1º. E tem essa convenção da OIT, a Convenção 58, saiu agora essa convenção é maravilhosa.
Vamos, então, ratificar a convenção. O Congresso foi lá, feliz, ratificou a convenção. Bom, o povo trabalhista ficou todo pimpão, todo feliz. Finalmente regulamentamos e tal. Mas quem não gostou? Os empresários. Empresário, desgraça, não gostou. Não gostou, falou, e agora? Eu vou ficar pobre tendo que justificar as dispensas? Né? Todas que eu faço. E o meu jatinho? E o meu iate? Foram para a CNI, foram reclamar com a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Aí, a CNI foi encher o saco de quem? Fernando Henrique Cardoso. FHC, em outubro de 1998, o nosso presidente, FHC, ele denuncia a convenção. Então, em abril, o Congresso ratifica. Em outubro, 6 meses depois, o FHC vai lá e denuncia. Por quê? Ius esperneandi da CNI. Ok. Bom, aí, gente, foi um desespero de tudo que era Confederação de Trabalhador. Então, a Contrab, que é de trabalhadores rurais, enfim, tudo que era Confederação de Trabalhadores, entrou em pânico. Estava perfeito. Aí veio essa desgrama da CNI, encheu a paciência do Fernando Henrique, ele denunciou a convenção. Levaram um caso para o STF. Levaram o caso por meio dessa DIN, dizendo que a denúncia do Fernando Henrique era inconstitucional. Por que eles alegam que a denúncia do Fernando Henrique é inconstitucional? Porque eles dizem o seguinte, para começar, só quem ratifica pode denunciar. Se foi o Congresso que ratificou, só ele pode denunciar, e não o presidente. E está certo? Está certo. Está na Constituição, artigo 49, 52, lá as competências privativas. Está certo. 2, aí está na Constituição da OIT. Quando você ratifica uma convenção, você só pode denunciá-la depois de 10 anos, não 6 meses. Gente, argumentos muito fortes. Foram para o STF. Aí eu tenho que te falar a questão política. Sentaram em cima dessa DIN. Você quer mesmo mexer com o empresário? Estão matando político por muito menos, ou estão tentando matar político por muito menos. Você quer mesmo mexer, matar inclusive ministro, né? Você quer mesmo mexer com o empresário? O STF sentou em cima disso aqui. Essa daí, salvo engano, é de 98 mesmo, eu acho. Salvo engano. Agora eu tô em dúvida, deixa eu entrar. Eu acho que eu falei errado. É 96, gente, 96. Eu errei o ano. É 96 aqui, ó. E essa daí é de 98. Então, o ano também é irrelevante, né? Mas ela é de 98. E aí, ela tá lá. Quer dizer, ela estava lá. E assim, eu dava essa aula e falava, gente, tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda. Chegou um momento que, assim, eles tiveram que julgar. Não dava mais para sentar em cima. E passava de um, passava para o outro. Aí eu tava com a Ellen Grace, aposentou. Aí foi com o Joaquim Barbosa, aposentou. Sabe aquela coisa? E ficava passando de um para o outro. Até que agora, vou até olhar aqui quem que foi. Mas o plenário, eu não sei quem é o relator, mas o plenário levou para julgamento e falou o seguinte. Realmente, isso aqui foi irregular, a denúncia. Foi irregular, porque quem deveria fazer seria o Congresso. Porém, por questão de segurança jurídica, nós vamos validar essa denúncia. Foi o que o STF decidiu. Tá certo? Tá. Tá certo. Por mais trabalhista que eu seja, tá certo. Por quê? Já pensou se você falar que desde 96 essa denúncia foi irregular e todas as dispensas arbitrárias são nulas e as dispensas sem justa causa que não passaram pelo sindicato também são? Você já pensou o caos que você gera? O STF poderia ter modulado os efeitos? Poderia. Mas, no fundo, a decisão dele foi uma decisão de modulação de efeitos, dizendo o seguinte, teoricamente, é nulo esse decreto, mas eu vou mantê-lo porque senão eu vou gerar uma insegurança jurídica muito grande. É isso. Então, a decisão, eu estou até com a decisão aberta aqui, ó. A tese foi a seguinte, ó. A retirada do país desse tipo de tratado, eu estou lendo a tese, tem de passar pelo Congresso Nacional. Porém, para garantir a segurança jurídica, a decisão só teve efeitos a partir da data em que foi tomada, ou seja, sem alcançar decretos anteriores. Por essa razão, a validade do decreto de 96 é mantida. Então, a ideia é,
está errado. Mas o STF falou, eu vou manter para evitar um problema de segurança jurídica de ter que anular todas as dispensas anteriores. Certo? Quem sabe, fica a dica aí, vamos ratificar de novo essa convenção, galera. Congresso, até parece, né? Lira! Nunca te pedi nada. Chama aí para nós, né? Brincadeiras à parte. Aliás, um podcast muito bom, quem gosta de política, um podcast muito bom do UOL sobre o Arthur Lira, com a Thaís Bilenque, muito bom, viu? Você que gosta de política, vale muito a pena ouvir o podcast dele. Ela fez do Alexandre de Moraes também, maravilhoso, e o do Lira também é muito legal, vale muito a pena. Quem gosta de política, eu gosto muito de política, quem gosta, vale a pena ouvir. Beleza, gente? Então é isso. Vamos ao próximo tema. Último. É o último. Esse daqui eu deixei só para falar, assim, porque eu sei que todo mundo sabe, mas eu preciso falar com vocês. Tal da prevalência do negociado sobre o legislado. Tema de repercussão geral 1046 do STF. Então, deixa eu pegar aqui o tema. Deixa eu ver se vai abrir. Olha, agora está abrindo a página do STF. Muito bem. Vamos lá. Gente, assim, só para vocês entenderem. Deixa eu dar de novo. Eu sempre vou dar meu passinho atrás, né? E o site do STF fechou. Mas tudo bem. Seguinte, dá meu passo atrás. Aliás, eu não vou para a lousa, eu vou te explicar isso. Como regra, a gente sempre compreendeu no direito do trabalho e continua compreendendo que o sindicato pode melhorar a condição do trabalhador. Isso sempre existiu, tá? Então, o sindicato pode, por exemplo, majorar o percentual de horas extras para 90%, para 100%, quando a Constituição prevê 50%. O sindicato pode aumentar as férias para 40 dias, quando a lei prevê 30%. Beleza. Para melhorar, sempre pode. Só que, desde mais ou menos o governo FHC, se começa a discutir a possibilidade de o sindicato piorar direitos, na linha do que ocorre em outros países também. Não é novidade, nada disso. Estamos discutindo coisas que estão acontecendo em outros países. Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália. Itália menos, mas enfim, se permite que o sindicato, já desde a década de 90, se permite que o sindicato negocie direitos para piorar a vida do trabalhador. Você vai falar, nossa, Renata, mas por quê? Entenda o seguinte, o sindicato, ele representa uma categoria que é mais específica do que o Brasil inteiro para quem foi feita a lei. A lei é feita para todo mundo. Para aquela categoria, talvez não seja tão interessante assim manter aquela lei. Talvez seja interessante, em vez, por exemplo, de fazer 1 hora de intervalo, fazer só meia hora. Para aquela categoria especificamente, os trabalhadores querem. E o sindicato, ele conhece isso, porque ele representa aquelas pessoas. Então, a gente começa a discutir isso. Aí surge essa teoria, então, a prevalência do negociado sobre o legislado. Quando eu falo em prevalência do negociado sobre o legislado, eu quero que você entenda isso. Eu estou dizendo que o sindicato pode negociar impérios. O sindicato pode negociar para piorar a vida do trabalhador. Bom, reforma trabalhista, em 2017, consagra essa possibilidade em 2 artigos. Lá no artigo 611-A da CLT, que contém um rol exemplificativo do que pode negociar para pior. E no artigo 611-B, que contém um rol taxativo do que não pode negociar. Tem que conhecer para minha prova? Sim, senhor, sim, senhora. O que pode negociar está no 611-A. E é um rol exemplificativo. O que não pode está no 611-B e é um rol taxativo. Quando você pega esse 611-B, você vê que, na verdade, são direitos constitucionais. São direitos que estão nos artigos 7º e seguintes da Constituição. Férias, 13º, FGTS, DSR e tudo mais.
Tá? E o resto não. Então, o que pode negociar? Por exemplo, intervalo, reduzir intervalo, não está na Constituição, intervalo. Posso modificar PLR, não está na Constituição. Banco de horas, não está na Constituição. Prêmios, gorjetas. Então, basicamente, o que está na Constituição, então, no direito, o grosso do direito constitucional do trabalho pode ser negociado. Desculpa, não pode ser negociado. O grosso do direito constitucional do trabalho não pode ser negociado. Agora, o restante pode. Ok? Adivinha? Isso chegou para o STF. Chegou para o STF a discussão. Mas isso aí, tudo que a gente está vendo, é constitucional? Isso chega ao STF. Isso é constitucional? Será que pode mesmo? Será que eu posso dar esse poder para o sindicato negociar para piorar a vida do trabalhador? Será que eu posso? Resposta. Depois de muita discussão no tema de repercussão geral, o STF disse sim. O sindicato pode negociar para piorar a vida do trabalhador, mas desde que não se trate de direitos constitucionalmente assegurados. Então, pode sim negociar em desfavor do trabalhador, mas desde que não se trate de direitos constitucionalmente previstos. No fundo, o que o STF fez? Ele validou completamente o que está na CLT. Porque é o que eu te falei, a CLT, ela no 600, deixa eu voltar aqui, no 611A, ela traz um rol de coisas que não estão na Constituição que o sindicato pode piorar. Eu nem li o tema dessa vez, tá? Mas é isso que está no tema. Beleza. Então, a CLT, tá? Toma água. Ela traz temas que a gente sabe que o sindicato pode negociar porque não são constitucionais. Agora, o 611B traz temas que são inegociáveis, porque são ordem pública, porque são temas constitucionais, que não podem ser negociados. O STF só validou, só ratificou isso. Tudo bem? Beleza? É um tema muito famoso, é um tema até meio batido, se a gente for analisar, porque está todo mundo falando sobre ele, mas de qualquer maneira é uma coisa que pode aparecer na sua prova. Então, por isso que eu quis trazer, tá bom? Gente, agradeço muito, foi um prazer estar aqui com você hoje, e a gente, eu sei que vai se cruzar em outras aulas, em outros concursos, mas por hora eu agradeço e a gente se cruza aí numa próxima. Até mais!